Olá, meus irmãos e meus amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Uma noite abençoada para vocês. Todos vocês que nos acompanham, nos assistem, nós vamos meditar nessa noite, do dia 28 de setembro, é sobre a Santa Ceia. Santa Ceia. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir, diz o seguinte, vamos observar aqui. Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 11, 23 a seguir: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, eu partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Essa passagem, meus amados e meus irmãos, todas as igrejas usam esse texto aqui, essa passagem de Paulo aos Coríntios, para a celebração da Santa Ceia. E é uma passagem muito conhecida, passagem muito maravilhosa. Eu gosto muito dessa passagem, porque aqui Paulo, ele explicou para a igreja de Coríntios como seria realizada a Santa Ceia, a celebração da Santa Ceia, que hoje nós, crentes pentecostais e de vários ministérios, nós utilizamos essa passagem como um texto que é um texto oficial para celebrar a Santa Ceia. E aqui Paulo disse assim: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Porque toda vez que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quantas demais coisas vos ordená-las ei quando for ter convosco. Meus amados, há muito tempo, desde criança, que antes de eu ser batizado, eu sempre observava como criança, como se era celebrada a Santa Ceia. Antigamente a Santa Ceia, ela era celebrada assim. O pastor, ou geralmente era presbítero, que pegava o pão, o pastor orava, e os presbíteros picavam o pão, ia colocando ali na vasilha, né? Aqui na vasilha, e depois o presbítero passava para o pastor pegava aqueles pães picados, entregava para o diácono. Não era diaconisa, diácono. Antigamente era assim. E o diácono ia entregando para toda a igreja. Depois vinha e entregava para o pastor. E o pastor sucessivamente pegava aquele pão, né? E entregando para os obreiros. Os obreiros. A segunda pessoa do pastor, que era o vice-presidente da obra, ou então o dirigente da igreja, depois que ele pegava da mão do pastor, ele entregava para o pastor pegava um pedacinho. Ou seja, o pastor é o último a comer. Depois, da mesma forma, era orava pelo pão, né? Depois orava pelo cálice. Depois o cálice era entregue, um copo de cálice, para
presbítero, e o presbítero entregava para o diácono. Um diácono pegava, ou então se fosse 2 diáconos, cada um pegava um copo e saía com uma toalhinha branca e entregava para o irmão lá na igreja, para todos os irmãos e irmãs. Eles bebiam um golinho, limpava a boca do copo com aquele lencinho, aquela toalhinha, entregava para o outro irmão tomava um golinho só, sucessivamente, para toda a igreja. Por último, vinha e entregava para os presbíteros, era a mesma forma, depois vinha para o dirigente ou então o vice-presidente da obra. Aí era entregue para o pastor que ia servir todos os obreiros, tá? Só para fazer uma colocação aqui, o pastor recebia da mão do diácono e ele servia todos os obreiros. Depois o dirigente da igreja, ou então o vice-presidente, entregava para o pastor era o último a tomar, depois era limpado. Se acabasse o vinho, ia lá e novamente pegava a vasilha, colocava mais vinho no copo, e assim sucessivamente entregue para toda a igreja. Mas as coisas mudaram as coisas, está bem diferente, está tudo mudado. Hoje, por exemplo, na hora da Santa Ceia, o pão já está picado. Tudo em pedacinho. Quando não está dentro do saquinho plástico, está assim, já picado, coberto com a toalhinha. O cálice agora já é nos copinhos, para higiene, né? Imaginou todos os irmãos colocar a mesma boca no copo? Tem irmãos que, né, falta higiene na boca, tá? Não sei qual é o problema. Hoje é diferente, por causa da higiene, cada um pega um copinho. Só que tem um porém. Tem um copinho que está mais cheio, outro está mais vazio. E na hora que vai entregar, aí o pastor fala assim: irmãos, para demonstrar que você tem comunhão com o seu irmão, troque o seu cálice com o dele. Aí o irmão que pega o copo cheio, o cálice cheio, vai trocar com outro irmão. O irmão Joaquim troca com o irmão José. O copo do irmão Joaquim está cheio, do irmão José está vazio. Aí ele pega o copo do irmão José está vazio, o meu estava cheio. Amados, tá problema hoje. Tá um problema muito sério. É muito sério. Alguém, é lógico, vai querer criticar Maldemar. Ah, Maldemar é polêmico. Né, meus amados? Hoje em dia estão modernizando o evangelho. O evangelho está modernizado. Hoje surgiu muitas coisas modernas na igreja. Hoje tem coreografia, a pessoa dançando dentro da igreja, dançando com fita, aquelas moças bonitas com fitas, descalça ali na frente de alguém que está cantando, moças com aqueles pano branco, pano vermelho, igual aqueles toureiros faz com o touro, né? Então hoje está tão moderno, está tão, né? Hoje é o mundo gospel. As músicas de hoje não são mais aquelas músicas antigas. Quando alguém vai cantar um hino lá, que é hino antigo, alma cansada, aqueles antigos, né? Sem ovelha, o pessoal, essa música eu não conheço. Eu gosto dessas músicas mais modernas de hoje, que cantam, dançando, né? Doeu, a raiz, eu cresci como raiz, né? Então as coisas estão modernas, sabor de mel, sabor de fel, tá modernas as coisas hoje, né? Modernizou, né? Os crentes estão mais modernos, mudou tudo, tá tudo moderno. Mas o meu foco básico está na Santa Ceia. Como eu já disse, o tema de hoje é Santa Ceia. Aqui, o que eu observei aqui é no versículo 30. 1 Coríntios 11, 30. É o versículo chave. Por causa disto há entre vós muito fraco e doente, e muitos que dormem. Meus irmãos, quando eu estava meditando essa palavra hoje,
algo me chamou a minha atenção. Me chamou a minha atenção. Sabe por quê? Por causa do cálice. Isso aqui é um pedacinho de pão. Isso aqui é o cálice. Isso aqui faz alguém dormir? Isso aqui faz alguém dormir? Alguém dormir? Faz. Faz alguém ficar doente? Será? Faz alguém ficar fraco? Será que Paulo mentiu? Quando Paulo falou, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. No versículo 31 ele disse assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse pão, quando ele está orado, e esse cálice, quando está orado, consagrado a Deus, ao Senhor, esse pão não é mais um pão comum. Ele simboliza o corpo de Cristo. Ele é orado, ele é consagrado. O cálice simboliza o sangue de Cristo. E quando a pessoa está doente, faz mal. Meus irmãos, se uma pessoa estiver em cima de uma cama, mas muito doente mesmo, seja lá a doença que for, supomos que ele está com problema de úlcera, você traz uma feijoada para ele, você vai fazer o que com ele? Ele está com úlcera. Você vai fazer o que com ele? Ou você vai matar ele, ou ele vai passar mal, porque uma feijoada, se ele está saudável, aquela feijoada vai fazer bem para ele, porque é uma comida forte. Uma comida forte, que tem substância. Assim é o pão e o cálice. É um alimento espiritual forte. Se a pessoa está doente espiritualmente, meus irmãos, se ele está doente espiritualmente, logicamente vai fazer mal para ele. Ele está doente, ele tem que sarar primeiro. E qual que é o remédio para ele sarar? Confessar o seu pecado. Confessar. Acertar com o seu irmão. Pedir perdão para a igreja. Só isso. Isso é o remédio. Não precisa tomar nada não, o remédio é este. Depois que ele confessou o seu pecado, pediu perdão para a igreja toda, unânime, toda a igreja perdoou ele, já está curado. Pode tomar o pão, pode comer o pão e tomar o cálice dignamente, porque ele está certo com Deus e já não tem mais doença. Agora, quando a pessoa come o pão e toma o cálice indignamente, ele está comendo, o que diz aqui? O que diz aqui? Versículo 27, portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você aí que me assiste, você crê que essa palavra que é verdadeira ou é mentirosa? É mentira de Paulo? Paulo mentiu aqui? Paulo mentiu? Ou é verdade? Ah, porque tem pastores aí que falam. Não, eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus. Eu não creio em pastores aí que postam vídeo na internet para ganhar visualização e mentir. Falso profeta. São pastores falsos profetas que pregam contra a Santa Ceia. Santa Ceia aqui é um ato que Jesus deixou e disse, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Até que eu venha. Jesus não veio ainda. Jesus não veio ainda. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Falo isso com toda certeza, 100% de certeza. Jesus não veio ainda. A história que Jesus já voltou é mentira. Mentira daquelas bem mentira mesmo. Quando Jesus disse assim, os anjos disseram, varões galileus, porque está olhando para o alto. Esse mesmo Jesus que vocês viram ele subindo, ele vai descer da mesma forma. Para os galileus. Para o Galileu, Jesus vai vir da mesma forma para os galileus. Todos os galileus vão ver ele. Israel vai ver ele daquela forma. Varões galileus. Para a igreja não. São Mateus 24 e verso 27. Assim como a relâmpago sai do oriente ao ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Para a igreja.
Vai ser no piscar de olhos, muito rápido. Ah, mas em Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que todo olho verá. Todo olho verá quando ele vir para Israel, para livrar Israel do anticristo. Tá? Vamos meditar mais para nós entender a Bíblia, para não ficar aí falando baboseira. Então, meus amados, sobre a Santa Ceia que eu quero concluir com vocês, é o seguinte: por causa disso há entre vós muito fraco e doente, e muito que dorme. Será que dentro de uma igreja que tem 1000 membros, todos estão dormindo? Ou todos estão acordados? Todos estão com saúde? Ou todos estão doentes? Todos estão fracos ou todos estão fortes? Eu falo com toda certeza, sem medo de errar, com toda certeza. Numa igreja que tem 100 membros, ali no meio daqueles 100 membros, tem membro fraco, doente e muitos dormindo. Isso me foi revelado. Uma igreja com 100 membros. Nem todos estão aptos a tomar a Santa Ceia. Tem muita gente tomando Santa Ceia em pecado, indignamente, há muito tempo. Passa meses e meses e anos, ele está tomando Santa Ceia indignamente. Um pecado de 10 anos atrás, ele nunca confessou aquele pecado. Nem para os irmãos, nem para Deus. Se você comete um pecado que é entre você e Deus, você vai pedir perdão para Deus. Se eu fiz alguma coisa lá que Deus não se agradou, eu senti que Deus não se agradou, eu vou pedir perdão para Deus. Eu pensei alguma coisa, pedir perdão para Deus. Eu vou pedir perdão para o irmão se eu briguei com o irmão, se eu fiz alguma coisa errada, se eu falei mal daquele irmão, eu vou pedir perdão para ele. Se eu cometi um pecado que eu não vou falar aquele pecado dentro da igreja, que eu vou escandalizar a igreja. Alguém vai falar, não, eu não, esse aí é um pecado. Supomos que eu roubei lá um chocolate no mercado, peguei lá um chocolate, alguma coisa, e disse, meu Deus, me perdoa, vou lá, devolvo o chocolate no mesmo lugar lá, vou fazer compro lá, pego uma bala, alguma coisa, e vou lá e devolvo lá e fico quietinho. Se eu me perdoo, fazer isso mais não. Porque se eu falar na igreja, tem crentes que vai escandalizar. Ah não, esse irmão quer ser muito santo. Eu já peguei tanto chocolate no mercado e nunca deu problema nenhum. Meus irmãos, hoje faz um dia, que eu fui comprar 3 pacotes de leite no supermercado. Quando eu peguei a notinha para observar, tinha sido passado pelo caixa só 2 pacotes de leite. Eu chamei o fiscal e falei, olha, eu tô com 3 leites na sacola, só que a máquina registrou só 2. Pode conferir aqui. O rapaz falou, na verdade, você aqui só tem 2, no tique seu do mercado só tem registrado 2 leites, e o senhor está com 3 na sacola. Eu falei, pois é. Para que eu vou levar os 3? Levar um sem pagar? Eu tenho que pagar, porque a hora que eu for orar, estou com a minha consciência limpa com Deus. Você faria isto? Você é servo de Deus, você faria isto? Faria. 3 pacotes de leite, a máquina registrou só 2 pacotes. Você levaria outro pacote para sua casa, sem falar nada, quietinho? Levaria? Ninguém está vendo, ninguém estava vendo, ninguém estava sabendo, nem a caixa não estava sabendo. Mas Deus estava sabendo. Agora eu vou pedir perdão para a igreja. Ah, mas vou pedir perdão para a igreja. Não. Eu só acertei ali e está tudo certo e acabou. Eu estou explicando para vocês, meus amados. Porque às vezes tem muito crente que faz isto. Pratica esse tipo de coisa. E não pode. Uma bala que você pegar é pecado. Então, nós vamos confessar na igreja aquilo que aconteceu. Irmãos, eu falei mal da irmã fulano, do irmão fulano, peço perdão. E eu briguei com o irmão fulano aqui, eu estou me acertando com o irmão, me perdoe perante a igreja.
Tem coisas que você acerta com Deus. É você e Deus. Você e Deus. Aqui tem muitos fracos e doentes. Tem pessoas que tomam a Santa Ceia brigado com o outro. Brigado. Pastores que são brigados com outro pastor. Tem. Isso tem. Eu sei que tem. E ele acha que ele vai passar batido, vai entrar no céu daquele jeito. Não vai. Irmãos, irmãs, não tem jeito, irmãos. Em uma igreja com 100 pessoas, muitos ali estão fracos, tem muitos doentes e muitos estão dormindo. Dormindo. E o crente que está dormindo é difícil para acordar ele, hein? Ele está dormindo mesmo, um sono pesado, espiritualmente. Ele não sente mais nada. Muitos que dormem. Agora esse sono aqui tem duas simbologias. Ele está dormindo espiritualmente ou ele morreu, está dormindo, está morto. Muitos que dormem no pó, dormiu, já dormiu. Está morto espiritualmente, já morreu espiritualmente. Tem pessoas dentro da igreja, meus irmãos, que já morreram espiritualmente. Estão normal, frequentando culto, nos cultos, na Santa Ceia, mas estão mortos espiritualmente, porque tem pecado. Hebreus 10, 26. Se pecarmos voluntariamente, pecado voluntário, eu vou pecar. Mas irmão fulano, isso é pecado. Não, mas eu vou pecar, não tem problema não, eu vou pecar. Mas isso não pode ser pecado, vou pecar, não tem problema. Pecado voluntário. E tem muitos. Então, meus amados, ficamos por aqui. Que possamos tomar a partir de hoje a Santa Ceia com muita cautela, com muito amor, porque nós estamos celebrando a morte do Senhor Jesus até que venha, comendo o pão e tomando o cálice dignamente. Agora, a igreja que tem esse costume de trocar cálice, isso aí é um costume que adotaram, que eu não vou falar que é errado essa prática, não vou falar que é errado não posso acusar ninguém, mas eu acho que é muito modernismo. Para você demonstrar a comunhão com o seu irmão, não precisa trocar o cálice com ele. Precisa trocar, que às vezes você troca com o irmão, amanhã depois você está falando mal desse próprio irmão que você trocou o cálice. Então, acho que não há necessidade disso. E o pão também, tanto faz já vir picado, como picar na hora, cortar o pão na hora. Desde que você orou, consagrou a Deus, o pão está consagrado, pode tomar dignamente. Desde que você examine a sua consciência, que sinta que você está apto para tomar o pão, comer o pão, que é o corpo de Cristo, e tomar o cálice, que simboliza o sangue de Cristo. Amém. Vamos fazer isto em memória do Senhor Jesus, até que Ele venha. E amém. E glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.